Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser daqui de fora. Sabe por quê? Porque eu vou mostrar aqui, ó, meu segredinho pra vocês. Tô brincando, não tem segredinho não. O vídeo de hoje vai ser como eu faço os meus cadernos. E eu vou compartilhar com você uma dica muito importante que vai fazer a diferença na construção do seu caderno terapêutico, no seu caderno de desenvolvimento, no Commonplace Book, que eu vi que é um nome que é bastante conhecido lá fora. Enfim, é um caderno de ideias, um caderno de anotações, um caderno de onde você vai colocar todas as coisas que estão acontecendo com você e depois você vai vir revisitar ele. Bom, vamos começar. Como começou todo esse processo de caderno? Foi com um caderno pequenininho. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui ainda. Meu primeiro caderno. Tenho. Esse foi meu primeiro caderno. E eu gosto desse tamanho de caderno, porque é um caderno que você coloca na bolsa e carrega para todo lugar. 2017. Diário da Michelle, tá escrito aqui. E aqui foi assim que eu comecei a fazer os meus cadernos. Em 2017 eu comecei a ter essa prática de escrita e sempre de uma forma muito intuitiva e que hoje, eu passando por todo esse processo e tendo feito todos esses cadernos já, eu confesso para você que eu tiro muitos aprendizados ainda quando eu sento para conversar com os meus cadernos. Como tudo começou? Começou com o meu processo de autoconhecimento. Na medida que eu queria me conhecer, à medida que eu assistia algum conteúdo, eu começava a escrever lá. Só que eu via que eu começava a escrever também outras coisas. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui com esse microfone. Eu comecei também a escrever as coisas que aconteciam ao longo do meu dia, as sensações que eu tinha, os meus sonhos, as coisas que estavam acontecendo no decorrer da vida, nas fases da vida. E eu nunca tive a prática de escrever diariamente. Por exemplo, todos os dias, tá, o horário e escrever. Hoje eu já tenho mais, tá? Então era muito de uma forma intuitiva ou de acordo com a minha demanda. Mas hoje já não. Hoje já é uma forma que eu já paro para fazer intencionalmente. Antes não. Tanto é que eu vejo que hoje eu consigo escrever muito mais rápido um caderno do que antigamente. Também eu tô usando cadernos maiores, né? Que nem esse aqui era o meu primeiro. Hoje o meu é esse aqui, ó. Então ele é um pouco maior que ele, tá vendo? Então acaba tendo mais espaço para poder escrever. E aí aqui eu já quero te deixar a primeira dica para você, que eu não usava isso nesse monte de caderno e acaba sendo ruim. Já nos meus novos eu já uso, que estão lá em cima e nesse. É o quê? Você vai começar um caderno para escrita? Não importa o que você vai escrever nesse caderno. Você vai pular 3 páginas, deixa 3 páginas em branco e tome ele pá. E usa o seu caderno para escrever o que você quiser. Só que, à medida que você vai vivendo o seu caderno, você vai construindo o seu caderno, essas 3 primeiras folhas vão ser o índice do seu caderno. Por quê? Vou te mostrar aqui para você entender. Que nem aqui, ó. Cadê? Eu adoro cadernos menores assim. Aqui, ó, eu tenho um caderno com várias coisas escritas nele. Só que são cadernos antigos que aí eu não sei o que eu escrevi aqui nesse caderno. Se agora que eu tenho um índice, eu abro o caderno e aí eu pego o índice e olho. Ah, tal coisa, aula tal, vídeo tal, filme tal, sonho noite tal. E aí eu descrevo com palavras-chave. Então a ideia é o seguinte, nesse índice. Então você colocar, por exemplo, assim, você está assistindo uma aula sobre signo. Porque eu tenho aqui que está falando de signos, quer ver? Que eu peguei aqui. Aqui, ó. Aqui está falando dos meus signos. Peixes, meu ascendente é gêmeos e minha lua em leão. E aí aqui tá escrito as coisas que eu escrevi sobre isso. E aí depois, várias coisas falando, aí tem um evento que eu participei online. Aí, legal. Aí depois do evento, vamos ver o que tem. Uma conversa que eu tive com meu ex-marido, ó, 8/10/2021. Tudo escrito aqui, as minhas percepções.
Aí aqui o que eu acredito nas funções de um gerente de projetos. Então, aqui uma palavra que eu escutei de algum pastor pregando, ó, o rio de Deus que traz refrigério. Aí aqui, ó, resultados que eu quero, que eu desejo, que eu sonho. Então eu acabo tendo que abrir o caderno e revisitando folha por folha para eu poder saber. Quando eu sei o que tem pelo índice, quando eu abro o caderno e olho pelo índice, eu já vou certeiramente naquele conteúdo que eu quero. Eu só não faço isso, por exemplo, se eu pego esse caderno que é para aquele curso, ou para aquela situação que é única e exclusiva para ele. Mas como a ideia aqui é você ter um caderno para diversas coisas, para diversas anotações, a ideia é que você use um caderno só e para isso você tem um índice e assim você saiba o que tem de conteúdo nesse caderno. Eu sou da geração de escrever, eu amo escrever. E eu vou te mostrar os benefícios da escrita também. Mas, por exemplo, a pessoa que consegue fazer isso no Notion ou então num bloco de notas no seu celular ou no computador, você vai lá e busca por palavras-chave, você vai achar todo o conteúdo, acaba sendo muito mais fácil. Mas se você faz o índice do seu caderno, você vai achar aquele conteúdo que você quer. Então, fica combinado assim, hein? Não esquece, você vai começar um caderno novo, pula 3 páginas e à medida que você vai construindo esse caderno, você volta lá e coloca. É, tipo, como se fosse por capítulo. Capítulo 1, capítulo 2, ou então você pode numerar por páginas. E aí, por exemplo, assim, se você numera já, antes de começar ele, da página 1 até tal, aí você põe lá, você ficou 3 páginas falando sobre um determinado assunto. Você ficou 1 página falando sobre um determinado assunto. Entendeu? Como você vai montar isso e como você vai construir seu caderno. Outra coisa legal também, que eu acredito que você possa usar e que eu faço aqui, então vou compartilhar aí com você. O caderno sempre tá comigo. Então eu saio, ponho na bolsa, aqui em casa. Então está na minha mesa de trabalho, tá na mesa do lado da cama. Que nem ontem, eu tava assistindo aqui embaixo, eu trago o caderno. Por quê? Eu tô assistindo um filme. Veio uma coisa, eu vou pro caderno. Veio um aprendizado, eu vou pro caderno. Eu tô assistindo um vídeo aqui no YouTube, eu vou pro caderno. Eu vou compartilhando ali as sacadas, os ensinamentos, os comandos, enfim, o que eu entendi que ali eu preciso levar para o meu caderno. Tô lendo um livro. Eu tô lendo um livro, comecei outro livro, tô lendo 2 livros juntos agora. Eu tô lendo O Medo de Dar Certo e Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Esse aí eu já tô com ele e fico empurrando com a barriga. E eu vou fazer um curso agora esse final de semana com a Louise Hay, com a única formadora dela aqui no Brasil. Então eu quero terminar o livro, tô taca-lhe pau aqui para terminar o livro para poder vivenciar o curso. Mas eu já li o diário, já fiz os 21 dias, enfim. Então eu gosto muito do conteúdo dela, acredito muito nesse poder do amor próprio e que ele cura, porque eu venho vivendo isso aqui desse lado. Mas isso vai ser pauta para um vídeo, porque eu quero falar sobre isso, inclusive. Então, aí eu tô lendo o livro, teve algum ensinamento que eu quero colocar no meu caderno, eu vou lá e coloco. Então, vai sendo uma coletânea das coisas que eu estou vivendo, versus o que eu estou estudando, versus o que eu estou presenciando e fazendo trocas. Então, por exemplo, assim, em situações que eu tive uma troca com pessoas e alguma coisa reverberou aqui dentro de mim, vai pro meu caderno. Porque lembra, tudo que reverbera dentro de mim, sendo ela positiva ou negativa, é algo meu, para eu poder olhar, entendeu? Principalmente as coisas negativas. Então, numa situação que você tá aqui, você tá assistindo o meu vídeo, algum vídeo meu, e alguma coisa que eu falei te incomodou, liga a anteninha. Liga a anteninha no sentido de que, olha para você, por que isso tá te incomodando? Se questiona. Então, vamos supor, eu vejo que a Michelle, ela faz tal coisa, e ela fala de tal forma, ou ela age de tal maneira, e aquilo me incomoda, tá? Tô supondo, tá? Por que aquilo me incomoda? O que tá aqui dentro de mim que eu não quero olhar? Só que a Michelle, ao fazer essas coisas, ela tá me mostrando que eu posso também fazer, mas eu não tenho a coragem para fazer, ou eu não tenho a coragem para olhar. Entendeu? Então, quando você coloca isso no seu caderno, você vai descamando a cebola. Você vai passando pelo seu processo de autoconhecimento. E à medida que você vai vivendo isso, você vai evoluindo. E é lindo de ver esse processo. E aí, também uma coisa que eu escrevo também no meu caderno, meus sonhos. E eu falo que depois do divórcio, meus sonhos ficaram muito nítidos, ficaram muito claros para mim, né?
E eu também comecei a escrever mais sobre eles. Eu falo que à medida que a gente também se conecta com isso, as coisas ficam mais claras pra gente. Porque a gente tá fazendo aquele caminho e por fazer mais vezes aquele caminho, a gente fica craque, né? Eu falo que nem andar de bicicleta. A gente começa no começo, depois a gente até tira as duas mãos. Eu só tiro uma por enquanto, mas enfim. Deu pra entender a analogia, né? A ideia é que, à medida que você vai escrevendo mais sobre os seus sonhos, sobre os seus sentimentos, você vai colocando luz naquilo, mais conectada com você fica, mais intuitiva você fica, porque você fica mais sensível a si mesma. Então você consegue observar como você está reagindo às situações, como aquela situação que se apresentou fez com que você se sentisse. Então a ideia é essa, você colocar ali no seu caderno, né? Então assim, eu vou escrever, principalmente quando eu estou nos sentimentos mais baixos. De colocar ali, poxa, eu tô me sentindo assim, assim, assado, aquilo me despertou isso, 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 sabe? E o caderno é um lugar onde você vai ser sincera com você mesmo, porque é um caderno que é só seu. Tem um livro que chama Caderno Proibido, da Alba... Vou mostrar pra vocês depois, que tá lá em cima. É um livro antigo, e aí conta essa mulher escrevendo esse caderno dela, e ela escondia. E ela contava ali no caderno todos os sentimentos que ela tinha em relação ao marido, em relação aos filhos, em relação a um amor proibido que ela viveu. Enfim, a ideia é essa mesmo, você colocar tudo ali para que você possa depois olhar para você mesma e à medida que você vai se olhando, você vai se conhecendo, você vai se ajustando, você vai falando assim, poxa, preciso sentir isso? Não, por que eu senti isso, sabe? Como eu posso transmutar esse sentimento? E é essa a ideia, e é essa a proposta, porque à medida que eu olho as coisas que estão colocadas ali, eu mesma me questiono, eu mesma me coloco num movimento de falar, como eu posso fazer diferente? E de posse disso, como eu posso fazer diferente, eu parto para um movimento para eu evoluir, para eu parar de fazer aquelas coisas que eu fazia daquela maneira, porque a gente pode mudar. Entenda, a mudança, ela só acontece se a gente quiser, tá? E você não muda ninguém, nem eu mudo ninguém. Eu só mudo se eu quero mudar. E à medida que eu olho para o meu caderno, e esse caderno, ele é um caderno de ideias, de sentimentos, de acontecimentos, e você vai olhando para tudo aquilo ali que você está vivendo, você vai vendo assim que é um caderno tão vivo, ele acaba te retratando ali. E à medida que você olha para aquilo, você, poxa, você se conhece mais. Puxei um pouquinho para cá porque o sol tá batendo muito no meu rosto. Entenda que escrever vai ser algo que onde você vai tirar o seu caos interno e vai colocar no papel e vai conseguir organizar os seus pensamentos. É como se você abrisse um espaço tanto na mente quanto no coração para respirar, para organizar, para poder oxigenar, para poder colocar uma luz diante de tudo isso. Então aqui eu quero deixar algumas sugestões do que você pode colocar no seu caderno. Ser um diário mesmo, onde você pode colocar suas gratidões, seus aprendizados. Ser uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta terapêutica. De você se questionar como seria se, como que eu poderia ter feito. Quando você começa a imaginar situações com resultados diferentes, com ações diferentes, você começa a ver novas possibilidades. Espera que eu vou espirrar. Saúde. Vamos pensar? Volta. E aí, à medida que você se permite ver que existem outras possibilidades de pensar, de agir, de sentir, você abre um novo campo. E aí que eu falo que é onde as respostas estão dentro de nós. Porque à medida que eu me questiono e eu falo, poxa, eu posso fazer diferente, eu posso sentir diferente, eu posso lançar sementes diferentes, eu começo aquela cocriação, que é aquele trabalho que eu vou vir fazer um vídeo só sobre isso, tá? E eu tô vivendo uma cocriação agora. E eu quero compartilhar com vocês logo, logo. E aí, à medida que você lança sentimentos diferentes, é isso que você vai colher lá na frente. Porque primeiro acontece dentro de mim, para depois acontecer lá fora. Entendeu? Então lembra disso. Então, à medida que você consegue se autorregular, à medida que você consegue se auto-observar, à medida que você consegue transmutar esses seus sentimentos para que você possa lançar sentimentos diferentes, é isso que você vai colher lá na frente. Entendeu? Porque você está vivendo hoje, o que você está sentindo ou colhendo agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, é fruto do que você vem de lá de trás. Vem pensando, vem sentindo e vem agindo. Entende? Só que você pode mudar daqui para frente.
E o caderno vai ser essa ferramenta para te ajudar a mudar daqui para frente. Entendeu? Olha o poder que isso tem. E é uma coisa que eu falo que é tão barata, tão simples, e que a gente às vezes não dá o valor que ele merece por achar que é bobinho. De bobinho? De bobinho, esse danadinho não tem nada. Eu falo que vem sendo um meu grande amigo, meu caderno. De todos os sentimentos, tá? Desde coisas boas, coloca até às vezes o que eu comi no dia, entendeu? Então, não tem certo ou errado, tem o que faz sentido para você e você vai encontrar a sua maneira, a sua receita. E é uma receita única e individual. Existem algumas coisas que a gente pode fazer? Sim, existem algumas coisas que a gente pode colocar, que nem a gratidão, aprendizados, questionamentos, ter ferramentas terapêuticas para você usar, né? Eu ensino alguma delas na minha mentoria. Eu ensino as minhas mentorandas a se questionar e como seria ser. Tem toda uma ferramenta que eu trabalho com elas e que eu ensino elas para poder trabalhar junto com seus cadernos esse movimento de se autoconhecer e esse movimento de autorregulação mesmo e estar presente e consciente diante das situações que a vida vem te apresentando. Se você quiser saber mais e quiser me ajuda nesse processo de reconectar com você mesma, de construir uma vida que faça sentido para você, eu posso te ajudar. Então, eu tenho uma mentoria que chama Recomeçar. Tem um link aqui embaixo. Se você quiser saber mais informações, envia mensagem lá. Vai ser um prazer te conduzir nessa jornada. E quais são os benefícios reais de um caderno terapêutico? Sabe quais são? Clareza mental, consciência, presença, redução da sua ansiedade. Ele te ajuda na sua tomada de decisão. Então, você tá nervosa, tá ansiosa, precisa tomar uma decisão, vai lá e escreve. Tira de você, tira aqui da sua mente, põe no papel. E o ato de você fazer essa escrita também, gente, isso é poderosíssimo. Põe no papel e isso vai te ajudar a tomar as melhores decisões, sabe? Silencia, vai lá e medita. Aí depois você toma uma decisão. Para de ser uma mulher pum, sabe? Começa a ser uma mulher, preciso respirar, preciso pensar, sabe? Antes de agir. Isso vai te ajudar e a escrita terapêutica vai fazer com que você desacelere. Vai fortalecer a sua autoestima, vai fazer com que você descarregue ali no caderno todos esses sentimentos de tristeza, angústia e, consequentemente, você tirando daqui e daqui, você se torna o quê? Uma pessoa muito mais leve. Lembra dessa frase: quando eu escrevo, eu me escuto. Quando eu me escuto, eu me entendo. E quando eu me entendo, eu me curo. Lindo, né? E esse é um processo, é uma jornada que a gente passa à medida que a gente se põe neste movimento de construção de um caderno terapêutico. Então comece a fazer o seu caderno para ontem. Escreva ali, sem regras, sem filtros. Não tem jeito certo ou errado. Eu compartilhei aqui como eu tenho feito, como eu tenho vivido isso, e eu acredito muito que o fato de você ter essas 3 páginas no começo para fazer o índice, para depois ser uma futura consulta, vai te ajudar muito. Mas eu posso te falar, pegar os cadernos e começar a ler eles é uma delícia também. Então aí eu fico, nossa, foi isso que eu li, foi isso que eu estudei, foi isso que eu vivenciei. Ó, a vida acontece primeiro pela necessidade, depois pelo desejo. Ai, tem um aqui que eu vou até ler para vocês, que eu adorei. Ó, fase menstrual, eu colocando aqui, que eu tava na lua nova. Ó, gostei. Agora, ó, tem até uma coisa legal aqui, vou até deixar separado, uma coisa que eu achei que eu quero compartilhar com vocês. Quer ver? Eu quero ler um aqui, que eu tava me preparando para poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Olha aqui. Não duvidar de mim, da minha capacidade. Tá vendo? Sempre foi um caderno para mim aí, ó, com as minhas escritas. É profundo, gente, porque aí você começa a ler, você começa a lembrar, né? Então, eu coloco as datas, eu coloco as coisas que estão acontecendo, enfim, não tem jeito certo. Tem só o que fez sentido para mim naquele momento. E ó, aqui ó, 2022, fevereiro de 2022. Quero resgatar a Michelle. Bom, gente, aqui tem muita coisa desses cadernos.
E é assim que eu fiz e construí essa minha relação terapêutica com os meus cadernos e que eu quero convidar e inspirar você também a fazer isso. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer eu te contar um pouco mais sobre isso. Se você gostou do seu vídeo, não esquece de dar seu like. Se você puder hypar o vídeo, vai me ajudar muito nessa jornada. Eu espero do fundo do meu coração que compartilhar essa minha jornada com meus cadernos possa ter contribuído e ter incentivado a sua jornada daí. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.